Então, aqueles que estão conosco pela primeira vez, recebam o nosso abraço fraterno. Se precisarem de alguma orientação, nós temos as pessoas, né, que ficam com o colete azul, que podem passar-lhes informações, né, necessitarem conversar com alguém, é só se reportar a essas pessoas que nos auxiliam na noite de hoje. Então, está conosco hoje a nossa companheira Marli, para falar sobre Pelas Trilhas de Jesus. Ela vem lá do NEIM, trazendo o nosso abraço, levando nosso abraço para a turma de lá também. Tá? Obrigada, querida. Boa noite. Prazer estar de volta nessa casa. Se Deus quiser, hoje nós faremos uma reflexão. A proposta de hoje é que a gente faça uma caminhada, um passeio pelas trilhas de Jesus, para vermos um pouquinho, recordarmos aqueles que seguiram, que aceitaram o convite, que acordaram, conforme a leitura disse, que acordaram em seus corações a vontade de se transformar, de ser melhores. Mas também iremos passar por aqueles que, assim como nós, atrasaram a sua caminhada. Pelas Trilhas de Jesus é um estudo inspirado no livro de Joana de Ângeles. O capítulo é Pelas Trilhas de Jesus mesmo. Nossa, deu um branco no nome agora do livro. Mas eu vou lembrar depois, deu um branco agora. Enfim, a partir dessa leitura de Joana, nós começamos a fazer essa pesquisa, então, pelas trilhas de Jesus. Nós estamos no momento em que nós temos à nossa disposição inúmeras formas de comunicação. Seja de telefone, seja de todos os meios. Temos inúmeras formas de comunicação que facilitam a nossa aproximação com aqueles que amamos, com aqueles que estão distante de nós. Também temos inúmeras formas de transporte, meios de locomoção que não tínhamos antes. A tecnologia nunca esteve para nós aqui na Terra tão avançada. Entretanto, também nunca tivemos na Terra tantas pessoas com vazio existencial como temos ultimamente. Joana de Ângeles nos alerta sobre essa questão. Por que temos tantos meios de comunicação e por que temos tanto vazio existencial? O que será que estamos buscando? Por que estamos nessa condição? Nunca se buscou-se tantos psiquiatras, terapeutas e psicólogos por conta desse vazio que existe dentro de nós. E assim, ela nos convida a fazer uma leitura desse caminhar com Jesus. É tão fácil seguir pela trilha de Jesus. Só precisa que a gente queira. Só precisa que a gente tenha vontade de fazer essa trajetória com Jesus. Por que até hoje não tivemos essa coragem? O que está faltando? Se há quase 2000 anos nós recebemos esse incentivo, essa comunicação dele, essas orientações para que a gente aprendesse a amar. O Evangelho nos traz todas as orientações que Jesus, que foi possível captar pelos humanos, e em todas elas o que Jesus nos traz é a necessidade do amor em nossos corações. Se existe a necessidade do amor e existe o vazio existencial, está faltando um ponto de equilíbrio em nossas vidas. Está faltando que a gente queira fazer esta transformação. Então nós vamos agora
ao Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, e nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele é o caminho. Mas qual é o contexto em que foi dito isso? Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Nada, nunca tão atual o que ele está dizendo, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé, então, vira para Jesus e diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus então diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus completa para Tomé e diz assim: se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Eu sou o caminho. Por quantas vezes Jesus disse, mostrou, caminhou e esperou por nós ao final do caminho? Por que que nós, sabendo que Jesus é o caminho, por que que a gente escolhe a outra estrada? Por que que a gente escolhe outros caminhos que não o que leva ao Pai? Por que insistimos ainda nos caminhos que são fáceis? Por que ainda teimamos em entrar pela porta larga? Jesus esteve, caminhou, convidou várias pessoas para seguir com ele. Alguns aceitaram, outros gostavam do que ele falava, mas tinham um mas. E cada vez que a gente põe um mas para não seguir com Jesus, a gente está permitindo que a sombra paire sobre nossos corações. Com Jesus caminhou Simão, o Zelote, Simão Pedro, André, Tiago Maior, irmão de João Evangelista, Tomé, Filipe, Tadeu, Judas Iscariote, Tiago Menor, Mateus, Bartolomeu. E quando Judas se foi, eles se reuniram no período de Pentecostes para escolher um novo discípulo, porque eles acreditavam que tinha que ser 12, e aí escolheram Matias. Esses 12 discípulos saíram pelo mundo evangelizando. Ide e pregai. Mas para que pregassem, era preciso crer. Para crer, era preciso seguir o caminho de Jesus. Jesus, então, lhes outorgou que curassem leprosos, que curassem cegos, que afastassem os espíritos doentes e obsessores. Jesus lhe deu o poder de falar em seu nome. Só a eles? Não. Não. Jesus nos convidou. Quando ele disse que ele era o caminho, ele nos convidou a seguir com ele. Mas a gente fez outra escolha. E ele insistiu: eu sou a verdade. E que verdade nós buscamos que não conseguimos seguir a verdade que o Cristo nos oferta?
Que verdade buscamos ainda pelo mundo, que não são as verdades contidas nas falas de nosso Senhor Jesus Cristo? O que estamos buscando, afinal de contas? O que nós queremos, que nós temos tanta dificuldade ainda hoje de seguir com Jesus pelo seu caminho e aceitando a verdade que Ele nos oferta. E Ele diz: eu estou à sua espera, a minha espera e a espera de cada um de vocês. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Ele nos convida dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos darei o descanso. Mas quando Jesus diz que nos dará o descanso, Ele vai proporcionar um refrigério às nossas dores, às nossas dificuldades. Não é para ficarmos deitados em berço esplêndido, esperando o milagre para mudar as nossas vidas. E ainda tem aqueles que perguntam: mas se Ele pode, por que Ele não muda o que tem que ser mudado em minha vida? Porque a cada um segundo as suas obras. Que mérito teríamos nós se Jesus transformasse cada um de nós como num passe de mágica ou de milagre? Fomos nós que escolhemos a caminhada pelo outro caminho. Fomos nós que escolhemos outras supostas verdades que não a que o Cristo nos ofereceu. Então, que eu saiba arcar com estas escolhas que eu fiz. E essas escolhas implicam em que eu tenha que viver determinadas dificuldades para que eu possa reprocessar dentro de mim os meus sentimentos, minhas atitudes, meus comportamentos, para que eu possa ser uma criatura melhor. Aí Ele nos diz assim: eu sou a vida. Eu sou a vida. Qual é a vida que nós escolhemos viver? Se eu caminho, eu tenho vergonha de falar até no Cristo. Eu tenho vergonha de fazer determinadas coisas porque vão dizer que eu sou piegas. Que babaquice, fica falando de Jesus, de religião. Tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita com medo de ser ridicularizado. Que vida que eu estou escolhendo para mim? João, capítulo 14, versículo 6, que fique para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Se nós já sabemos que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus, por que insistentemente eu faço caminhos diferentes? E ele encerra então aqui desse diálogo, quando Filipe também lhe pergunta, ele diz assim: crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Se eu não sou capaz de crer nas obras que o Cristo fez em nome do Pai, em quem eu passarei a acreditar? Vamos passear um pouco então e vamos pelas trilhas de Jesus. Vamos a Betânia. Vamos a Betânia no momento em que Jesus, passeando por aquela região, ele entra na casa de Marta e Maria, que eram suas amigas, para descansar um pouco. Marta, muito preocupada com os afazeres domésticos, queria que a casa estivesse limpa, impecável. Maria senta-se aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra, absorvendo cada frase que Jesus lhe dizia. Marta, então, incomodada, pede a Jesus para que lhe diga alguma coisa a Maria, para que Maria venha ajudá-la nos afazeres domésticos. E Jesus: Marta, Marta, estás muito afoita para lá e para cá. Faça como Maria.
Maria está aproveitando a melhor parte. Em nossas vidas, a gente vive assim, em turbilhões, para lá e para cá, dentro de nossas casas. Por vezes estamos tão preocupados com a organização de nossas casas, que a gente não aproveita as companhias que estão ali dentro. Um filho, um neto, um sobrinho, alguém que chega à nossa casa, não pode sentar no sofá porque vai desmanchar a ordem. Não pode colocar um brinquedo no chão porque vai fugir da organização. Um prato não pode ficar na pia para ser lavado depois porque não quero. Mas naquele momento nós podíamos sentar para conversar, para usufruir da companhia um do outro. Para rir, para gargalhar um pouco, para saber como foi o dia um do outro. Nós precisamos aprender a aproveitar a melhor parte, não é ficarmos preguiçosos, deitados em berço esplêndido, sermos procrastinando tudo, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de saber aproveitar a melhor parte, que é a convivência. Usufruirmos da companhia um do outro. Jesus, passeando, Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, fica sabendo que esse tal de Jesus ia passar por ali. E ele tinha muita curiosidade em conhecer este homem. Mas estava um mundaréu de gente, como hoje, se fosse para nós, seria um ídolo famoso, um cantor famoso e aquele monte de gente em volta. Zaqueu não tinha a menor chance de chegar perto de Jesus, até porque ele era de estatura muito baixa. Então ele tem a ideia, sobe numa árvore, porque de lá ele conseguiria ver Jesus quando passasse. Quando Jesus passa embaixo da árvore, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, preciso que me dê hospedagem hoje em tua casa. Todo mundo fica horrorizado. Jesus se hospedar na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu é tomado por aquele magnetismo de Jesus. Ele reflete imediatamente em tudo que ele vinha fazendo. E ele diz: Senhor, a partir de hoje, metade do que eu ganhei, dividirei com os pobres. E se eu lesei alguém, darei 4 vezes mais a cada um. A partir daquele momento, Zaqueu fez uma escolha. Se tornou uma pessoa melhor. Nós, que tesouros estamos amealhando? Nós precisamos, sim, ter uma casa para morar, ter um meio de locomoção, nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir. Mas o quanto quanto tempo da minha vida eu gasto só buscando amealhar riquezas? Esses tesouros que são comidos pela traça. Será que eu penso em fazer como aquelas matérias esdrúxulas que a gente vê às vezes nos jornais, em que a pessoa morre e ela é enterrada com todos os seus pertences, põe uma cama, televisão, põe tudo dentro da sua cova? Será que pensamos em fazer isso? Zaqueu escolheu seguir a trilha de Jesus. E nós? Vamos dar mais um salto? Jesus gostava muito de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria. Vieram dizer a Jesus que Lázaro estava passando muito mal. Depois vieram dizer a Jesus
que Lázaro tinha morrido. Jesus estava a uma certa distância da casa de Lázaro. Depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus chega até lá. Marta veio correndo e disse: Senhor, se tivesses chegado antes, meu irmão não teria morrido. Jesus pede a Marta que chame Maria, que estava lá dentro em prantos com os judeus. Maria vem correndo e Jesus pede que lhe levem até onde Lázaro estava guardado, onde era o sepulcro de Lázaro. Quando chegam lá, Jesus pede que tirem a pedra. E ela diz: Senhor, faz 4 dias, está cheirando mal. E ele lhe provoca sobre a sua fé. Pede que retirem a pedra. E ao retirar, Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro levanta, envolto nos panos, e sai andando. Nós deitamos nas pedras dos nossos egoísmos, nas frias relações de desafetos que vivemos, construímos lápides de vaidades e ostentação. E dia após dia Jesus nos chama: venham para fora, venham ouvir a minha verdade, venham para o meu caminho. A gente fecha os ouvidos. A gente não faz como Lázaro, que acreditou e levantou. Porque a gente ainda está à espera de um milagre. Por que que não temos a ousadia de levantar das pedras frias dos nossos egoísmos e aceitar o convite de Jesus? Vamos a mais um exemplo pela trilha de Jesus? Jesus voltava de uma pregação, de uma caminhada em que havia curado muitos doentes, havia falado de amor. Tecnicamente estava cansado, se fôssemos nós. Mas ao adentrar na casa de Simão Pedro, já uma multidão o esperava lá dentro. Ele não faz caras e bocas, não faz cansaço, e começa a falar para aqueles que ali estavam. Eis que lá fora a multidão era tamanha que ninguém conseguia chegar perto da porta. E um certo paralítico tinha tanta fé que mesmo deitado no seu catre, ele pede que algumas pessoas que dividiam da fé com ele consigam levá-lo sobre o telhado, abriram um buraco para que esse moço descesse. E Jesus, quando esse moço desce, Jesus diz para ele que ele está curado. Mas tinha ali uns escribas que ficavam arrazoando sobre aquela atitude de Jesus. Quem é ele para curar? Deus é o único que pode curar. E Jesus, que ouvia tudo e todos, não tinha necessidade de se expor. Mas por vezes Jesus realizava obras não para se exibir como nós fazemos, mas para que entendêssemos que Ele falava em nome do Pai. Então Ele ordena aquele paralítico que levanta e vá, leve o seu catre. E ele sai andando. Isso é uma prova de fé. Paulo diz assim: a fé é a substância das coisas pensadas. E ele pensou. Esse paralítico pensou.
Ele acreditou que ele, fazendo isso, ele ia ser curado. Ele quis ser curado. E ele foi curado. Nós vamos a outra pessoa agora que fez a trilha de Jesus. Ela não tinha doença física. Ela tinha escolha de vida como nós temos. Maria de Magdala, uma mulher muito linda, de uma beleza incomum. Escolheu sair da casa de seus pais para viver a vida que ela queria. A vida de luxúria, a vida de prazer da carne. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela ficou tão inquieta, tão incomodada, que um dia armou-se de coragem e adentrou a casa de Simão Pedro, mesmo não sendo bem-vinda. Entrou, sentou-se aos pés de Jesus e perguntou se por acaso o Pai aceitaria que ela caminhasse com ele, que ela aceitasse viver a boa nova. Jesus lhe explica que Deus não desampara nenhuma de suas ovelhas. E ela fala para Jesus do vazio existencial que havia em seu coração, de como ela queria conhecer o amor profundo. Senhor, eu tenho tanto amor para dar, mas eu não conheço o amor profundo. Jesus então lhe fala do amor profundo, explica o que é e fala da maternidade. E ela diz: Senhor, desgraçada de mim que sou, que não posso mais ser mãe, bem o sabes. E ele diz: acaso terá mais mérito aos olhos do Pai aquela que gera um filho em teu ventre, do que aquela que cria um filho que foi gerado, que ama o que foi gerado por outra pessoa? Depois dessa conversa, Maria de Magdala se torna mãezinha de todos os leprosos. Muda-se com eles para o leprosário e passa a cuidar de todos, idoso, homem, mulher, criança, de todos como seus filhos. Entendeu ali o que era o amor profundo. Viveu a essência do Evangelho de Jesus na sua mais completa totalidade. E ao contrair lepra, agradeceu a Deus, porque sabia que aquilo era uma depuração do seu espírito. E ao desencarnar, Jesus a recebe no plano espiritual e lhe diz: sede bem-vinda, minha filha. Acabas de passar pela porta estreita. Todos nós temos dentro de nós um pouco de Maria de Magdala. As vivências do mundo, os prazeres do mundo, todos nós temos dentro de nós. Como priorizamos isso em detrimento ao caminho que Jesus nos convida? São escolhas que fazemos. Vamos agora depois de mais de um dia de trabalho, Jesus convida os seus discípulos a entrar no barco para atravessar para a outra margem. Então logo entra no barco, Jesus relaxa e dorme. Mas dorme tranquilamente. Imediatamente faz uma tempestade de vento, muito forte. E essa tempestade de vento faz com que a água comece a entrar no barco e os discípulos ficam em polvorosa. Medo de afundar, medo do barco virar. E eles vão acordar Jesus. Mestre, mestre, como consegues dormir? Na cabeça dele eles pensavam: como dorme tão tranquilo quando uma tempestade se açoita? Jesus levanta serenamente: ó homens de pouca fé. E num simples gesto, o mar se acalma
e o vento vira uma brisa. E eles ficam encantados e sem entender como esse homem consegue controlar o vento e a água. No nosso barco da nossa vida, como reagimos quando a turbilhão de problemas surge para nós? Quando parece que o nosso barco vai virar, entramos em pânico, em desespero. Deus nos esqueceu, Deus me abandonou. Onde está tu, Jesus, nesse momento que me abandonaste? Quando simplesmente deveríamos silenciar, fazer com que nossos corações entrassem em comunicação com Jesus, numa leitura do Evangelho e numa simples oração. Quem eu convido para entrar no meu barco da vida? Quem entra comigo no meu barco? E quem eu deixo para trás? Por que eu deixo para trás? E no barco de quem que eu tenho entrado? E como tenho vivido? Quantas canoas furadas nós temos entrado? Por que entramos se sabemos que não será uma boa viagem? Depende de nós. Naquele tempo, as mulheres eram tidas como inferiores na intelectualidade e em todos os aspectos. Os homens não podiam falar-lhe diretamente, caminhando pelas ruas sempre atrás do marido. Mas Jesus era um revolucionário nesse aspecto. Então eu trouxe 3 exemplos aqui de mulheres que conviveram com Jesus na sua trajetória e que entenderam que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era uma vida nova. Nós vamos primeiro à mulher hemorroíça. Uma mulher que por mais de 12 anos conviveu com uma hemorragia muito grande, gastou tudo o que tinha e médico nenhum lhe traz a cura. Naquele tempo, uma pessoa que tinha essa condição era considerada impura, porque alguém que fica jorrando sangue o tempo todo é impuro. Então ela foi afastada da família, dos seus filhos, de todo mundo. Seguramente uma pessoa com hemorragia por mais de 12 anos vivia um quadro anêmico, com dificuldade de caminhar, com a força exaurindo. Mas essa mulher soube que Jesus passaria por ali. E ela, assim como aquele paralítico, ela alimentou dentro dela a certeza de que ao tocar na veste daquele homem, não precisava falar com ele, bastava tocar. E ela seria curada. Ela vai arrastando entre a multidão, que era muita. E ela toca na veste de Jesus. E vejam, não foi Jesus que dirigiu a cura. Jesus não lhe dirigiu o magnetismo dele. Jesus não impôs as mãos. Ela tocou na veste dele. E imediatamente o sangue estancou. E naquele turbilhão de pessoas que empurravam e tocavam Jesus, ele diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, tantos empurram, acotovelam e querem saber quem te tocou. E ele diz: porque de mim saiu uma virtude. Esta mulher levanta, tremendo e temendo de medo, mas ela assume e diz: fui eu, Senhor. Jesus apenas diz: mulher, tua fé te curou. Teu problema acabou. Mais uma que vive o que Paulo diz: o ser humano é o que sua fé determina. Ela determinou para si que ela queria aquilo. Ela acreditou, teve fé e foi em busca. Aí nós vamos encontrar abaixo Joana de Cusa. Joana de Cusa
quando ouviu falar de Jesus, ficou encantada e passou a seguir Jesus. Ela era casada com Cusa, que era o procurador de Herodes. Era um homem de posses, vivia só com o pessoal do governo, mas tinha comportamentos e atitudes que Joana não concordava. Atitudes escusas. Além de não viver uma relação muito saudável no casamento. Joana procura Jesus depois de muito tempo seguindo Jesus e diz que quer abandonar Cusa para seguir Jesus. E Jesus lhe disse para ela que ela precisava ter paciência. Ela precisava viver aquela experiência do casamento, porque em outro tempo, ali mesmo em Roma, ela não tinha tido uma boa relação. Ela tinha causado aquilo ali. Se ela volta para casa serenamente e ela passa a ver qualidades. Passa a olhar, não fixar nos defeitos de Cusa. E ela passou a viver. Porque ele não se incomodava dela seguir o cristianismo. Então ela vivia para o cristianismo e passou a viver a sua vida familiar. Teve filhos, até que mais tarde Cusa perdeu tudo. Depois morreu por uma doença. E Joana precisou, para sobreviver, foi trabalhar em casas de família, cuidando de crianças e cuidando de casas. Naquele tempo, Nero tinha um estranho costume. Quando ele estava com insônia, ele mandava fazer no seu jardim tochas humanas dos cristãos. Amarrava os cristãos sobre umas espécies de postes, enchia de alcatrão e colocava fogo, porque ele tinha insônia. Esse era um hábito de Nero. No último feito seu, ele manda amarrar um monte de cristãos, e ali está uma pessoa já de cabelos brancos, idosa, era Joana, que nunca abandonou o cristianismo. Ao seu lado, um jovem, ela serena, e o jovem perturbado, com medo, pedia que ela renunciasse ao Cristo. Mãe, por mim que sou teu filho. Mas ela não renuncia. E põe então fogo em todos. Alguns gritam desesperados e Joana silencia na sua fé. E o soldado então lhe provoca: teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz: não, me ensinou a te amar. E aí Jesus, ela ouve então a voz do Nazareno que lhe diz: tem de bom ânimo, irmã, tem de bom ânimo. Sobre Joana, eu quero fazer uma reflexão da nossa vida. Às vezes vivemos experiências matrimoniais ou de relações afetivas que a gente prefere se afastar porque dá trabalho você desenvolver uma relação com alguém. Joana queria abrir mão. Jesus lhe aconselhou a ficar. E às vezes, a gente abre mão das oportunidades que nos foram dadas de convivência e dizemos ainda assim: eu entrego para Deus, não quero saber. Deus entregou para nós. Porque fomos nós que construímos essa relação difícil. Por isso precisamos ter fé e seguir o caminho que precisamos seguir. Jesus, caminhando com os seus discípulos, chega a Samaria e para descansar perto do poço de Jacó. Os discípulos vão até a cidade comprar alimentos. Jesus fica ali sozinho quando chega uma samaritana. Jesus lhe diz: dê-me água.
E ela acha estranho um judeu falar com uma samaritana, ainda mais um homem falar com uma mulher. E trava-se ali então um diálogo muito interessante, em que Jesus diz para ela que ele tinha uma água viva que poderia dar para ela. E ela acha estranho, porque Jesus não tinha vasilha nenhuma, como ia pegar água se o poço era muito fundo? E Jesus fala coisas particulares de sua vida, e ela começa a ficar encucada. Seria ele um profeta? E Jesus lhe revela que ele sim era o Nazareno. Ela sai correndo então para buscar o povo de sua aldeia, para ver e ouvir aquele homem que sabia coisas de sua vida que ela nunca tinha visto aquele homem. E a partir dali então, esta samaritana, assim como o povo de sua aldeia, passam a ouvir Jesus e passam a viver uma vida diferente. Quem bate à minha porta pedindo água? Que água que estão me oferecendo? E que água que eu tenho para oferecer àquele que aproxima de mim? O que eu estou ofertando ao outro? Faço por amor? Faço por obrigação? Ou faço porque quero ser bem vista? Quero que tenha uma boa impressão de mim? Faço uma obra de caridade? Faço uma obra de amor? E eu preciso publicar no Facebook? Eu preciso publicar nas redes sociais? Que eu fiz? Que eu acolhi o samaritano caído à beira da estrada? Eu preciso dizer que eu comprei uma marmitex e dei de almoço para uma pessoa que estava na rua, sedenta, faminta? Preciso mostrar? Que água é essa que eu estou dando? E por que estou dando dessa forma? Bem disse Jesus que a gente dá o que tem. Então o que eu estou ofertando é o que eu tenho para dar. Mas se não é o melhor isso, eu posso me transformar. Jesus curou cegos, curou paralíticos, curou pessoas com mãos atrofiadas. Jesus fez cegos e mais cegos enxergarem. Mas no momento em que ele foi crucificado, nenhum deles estava lá para defender Jesus. Muito pelo contrário. Insuflados por Anás e Caifás, todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, que tinha acabado de chegar naquela praça, estava sendo louvado. Todo mundo feliz. E de repente, quando os sumos sacerdotes insuflam o povo contra Jesus, todos esquecem tudo que ele havia feito. Oportunistas somos nós. Quando ficamos bem, quando temos interesses. Nos aproximamos de pessoas que podem ser úteis aos nossos interesses. Mas depois as descartamos. Foi assim que fizeram com Jesus. Jesus foi descartado. Havia um jovem rico que pensou em seguir Jesus. E perguntou ao mestre como ele podia fazer para segui-lo. Quando Jesus lhe disse, ele então falou que tinha que resolver algumas coisas e depois. E ele se foi. Um outro jovem havia perdido seu pai. Ficou encantado pela eloquência de Jesus, no magnetismo que a sua voz transmitia. Queria seguir Jesus. Mas ao saber do que precisava fazer, ele disse que precisava enterrar o seu pai.
qual nada. Ele estava escamoteando a verdadeira razão. Ele estava preocupado com a herança que teria do seu pai. Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Mas não se tem notícia se ele seguiu a boa nova. Porque ele tinha objetivos diferentes. E também se foi. Jesus passa pelos nossos caminhos, pelas nossas vidas, todos os dias. Todos os dias. A gente sente, recebe, pensa, e aí faz um mas. E aí nos vamos. Jesus fica num caminho, nós vamos por outro. Jesus nos sopra a verdade todos os dias, através das pessoas que encontramos, através das situações que vivemos. Mas essa verdade não me cabe agora. Eu prefiro a verdade que o mundo me inspira e me chama. Jesus nos mostra o que é a vida de amor para quem se transforma em nome da felicidade eterna. Mas eu quero a felicidade imediata. Então essa vida que Jesus me oferta, eu deixo para depois. E nós nos vamos, como foram todos aqueles outros que não tiveram coragem de fazer a mudança naquele momento. Jesus sobe ao monte de Getsemane com os seus discípulos, porque ele ia orar ao Pai. Ele sabia que dentro em pouco tempo, aquele que o havia traído lhe chegaria com os soldados. Jesus então pede a Pedro, João, Tiago, que orem e vigiem com ele. E ele se afasta e vai lá conversar com Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se preciso for, que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus volta, está Pedro, todo mundo dormindo. Nem por uma hora conseguiram vigiar e orar. Mais uma vez Jesus vai e volta, estão de novo dormindo. E ele alerta Pedro, para que tenha vigilância, para que ore, porque o espírito estava preparado, mas a carne estava fraca. E pela terceira vez Jesus volta, já sabendo que dentro de instantes, atravessaria aquele espaço Judas e os soldados que viriam lhe buscar. Como nós vigiamos, como nós oramos, como nós cuidamos da nossa vida espiritual, das nossas relações com o outro. Como nós cuidamos daqueles que nos são afetos, que nos são caros no dia a dia. Com desdém, com desleixo. Como que eu cuido? Eu sei como eu gosto de ser cuidada. Mas eu preciso pensar como eu gosto de cuidar também. Lá em Mateus, Jesus nos lembra que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Dentre eles estamos nós. E aí, alguns dos muitos que foram chamados e foram escolhidos. Cada um seguindo a trilha de Jesus, cada um deixando para trás o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Cada um pensando no outro. Para cada um vivendo a essência do Evangelho de Jesus na sua plenitude.
E nós ficamos aqui à beira do caminho, olhando todos eles que ousaram seguir os passos de Jesus. Seguir Jesus não é uma prática desleixada ou ocasional, mas é um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. Elder Darling ele ocupa uma das presidências da Igreja dos Mórmons nos últimos dias, e eles têm um chamado dos 12 discípulos, um espaço particular deles. Ele é jurista, é educador, é um líder muito conceituado, e eu achei essa frase dele fantástica. Ser cristão, seguir Cristo, não é uma prática desleixada ou ocasional, mas é um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos, em todos os lugares. Assim como ser espírita é um modo de vida que se aplica em todos os lugares. Não é só dentro da casa espírita. Porque enquanto eu continuar vivendo o espiritismo só dentro da casa espírita, eu não terei feito a transformação que eu preciso lá fora, com quem eu encontrar, dentro da minha família, no meu trabalho. Porque ser cristão e ser espírita, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É viver a essência do Evangelho de Jesus, dia a dia. Então, ser cristão é um modo de vida. Não é uma prática desleixada ou ocasional. Joana nos diz que a trilha percorrida por Jesus encontra-se vazia e empoeirada, com espinhos e pedrouços à mostra, queimando pelo sol ardente. De vez em quando, um ou outro ousa passar e fazer a trajetória de Jesus. E muitos de nós ficamos no caminho, na beira do caminho, com escárnio, com desdém, criticando aquele que ousou se transformar. Porque temos preguiça de fazer essa trajetória. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, nos convida. Precisamos voltar a caminhar nas pegadas de Jesus Cristo. Lucas falou isso para nós lá atrás. E hoje isso é atualíssimo. Nós precisamos voltar a caminhar nas pegadas de Jesus Cristo. Nós não temos outra escolha de felicidade. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. E Joana ainda completa. E Jesus continua esperando no fim da trilha percorrida por aqueles que tiveram a coragem de completá-la. E eu quero fechar com uma frase de Francisco de Assis, quando ele estava partindo para o mundo espiritual, que os seus discípulos estavam ao lado dele, Clara de Assis e as Clarissas, e ele diz: fiz o que me cabia, que o Cristo vos ensine o que vos cabe. Fiz o que me cabia. O que cabe a cada um de nós? Será que o Cristo ainda não ensinou o que nos cabia? Ou a gente que não quer ouvir? Francisco de Assis tem mais uma frase que diz assim: o ser humano... Não, eu falei que essa frase era de Paulo. Quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. Paulo que disse isso. Quem está unido a Cristo é uma nova pessoa. E Francisco de Assis encerra assim: o ser humano é o que sua fé determina. Qual é o tamanho da minha fé? O que representa Jesus para mim? Quem é Deus para mim? Quem é Deus na minha vida? Quem é Jesus na minha vida? Que a gente possa voltar para casa
com as reflexões acerca da presença de Jesus em nossas vidas, e que a gente não tenha mais medo de dizer sim a esse chamado de amor que Ele fez para nós há mais de 2000 anos. Paz e luz no coração de todos, que Deus nos abençoe.